Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de filosofia, aqui no projeto Filolibras. Veja o logo, as duas mãos, o nome, Filolibras. Esse é o sinal, olha, Filolibras. Tudo bem? Todo mundo com saúde, com paz, isso é muito importante. Então o tema da nossa aula hoje é atitude crítica. Atitude crítica no contexto da filosofia, isso que nós aprenderemos. Mas inicialmente nós aprenderemos um sinalar, a palavra em português, o sinal em libras, as suas combinações de significados, para aprendermos com mais profundidade e clareza, melhor o nosso entendimento. Então veja essa palavra. Crítica. O sinal de crítica é esse. Há vários sinais para crítica, por exemplo, esse sinal de crítica, esse sinal para crítica, esse sinal. Aqui, no contexto da filosofia, usaremos esse sinal de crítica. Veja essa palavra, atitude crítica. Atitude filosófica. Veja, pensamento filosófico. Novamente o sinal, pensamento filosófico. Essa palavra, conhecimento, conhecer. Novamente o sinal, conhecimento. Essa palavra é o nome de um país. Olha, Grécia. O sinal é esse, Grécia. Veja a configuração de mãos, Grécia. Esse é o nome de um filósofo grego. O sinal dele é esse, ó, Sócrates. Novamente o sinal, Sócrates. Um outro filósofo grego, nome, veja, Platão. O sinal, Platão. Novamente o sinal, Platão. Esse filósofo grego, o sinal dele é esse, ó, Aristóteles. Aristóteles. Essa palavra, experiência, experimentar. Essa palavra ao lado, comportamento. Novamente, comportamento. Veja essa palavra, detalhes. Novamente, veja a configuração de mãos, detalhes. Combina com explicar, explicação. Veja, conceito. Olha o nome. Conceito. Novamente o sinal de conceito. E ao lado, pré-conceito. Novamente o sinal, pré-conceito. Esse sinal, aceitar. Veja, sinal, a dúvida. Duvidar, dúvida. Veja, discernir, discernimento, observar. Essa palavra ao lado, surgir, origem, novamente o sinal. Veja essa palavra, avaliar, avaliação. Essa outra ao lado, examinar. Essa palavra, o nome dela, olha, óbvio. O sinal é esse, óbvio. Novamente o sinal de óbvio. Significa aquilo que as pessoas já sabem, conhecimento que todo mundo tem, óbvio. Sensibilidade. Há outros contextos, assim, sensível, envolve sentimento. O contexto aqui da filosofia, sensibilidade. Essa palavra ela é muito importante. Senso comum. Olha o sinal de senso comum. Novamente o sinal, senso comum. Ao lado, admirar, admiração. Essa palavra, aproximar, perto. Essa outra ao lado já é o contrário, olha, afastar, longe, distante. Veja essa palavra, concordar. E ao lado, discordar, não concordar. Vejam aqui essas duas palavras, dois sinais importantes no contexto da nossa aula hoje. Olha,
positivo. Em matemática, em soma, é diferente. Então, olha, positivo, afirmação, afirmar. E ao lado, negativo. Também em matemática é um contexto diferente. Então, olha, negar, negação, negativo. Então, a proposta do Filolibras é entender o que? A especificidade da filosofia no pensamento filosófico. Em um vídeo antes, nós explicamos o que significa, lembram? Atitude filosófica. Você pode vê-lo novamente. Faremos aqui um resumo rápido sobre atitude filosófica. Então, atitude filosófica é a dúvida, o questionamento, a busca de justificativa de provas em relação ao conhecimento que temos do mundo, que constitui esse conhecimento inicial da filosofia. Então, a dúvida, o questionamento, eles são fundamentais na atitude filosófica sobre o mundo, sobre esse conhecimento dos grupos, por exemplo, conhecimento do grupo da família já estabelecido, da escola. Então, eu adquiro esse conhecimento sem reflexão. Não. Antes, a filosofia me ajuda e me ensina o seguinte: esse conhecimento ele precisa de provas, ser provado, para que haja uma resposta nova. Então, essa é a atitude filosófica. Significa o não aceitar aquilo que já é o simples, esse conhecimento já estabelecido nesses grupos, e eu adquiro isso sem uma reflexão. Antes eu faria o quê? A investigação, o questionamento, a pergunta, como as coisas são, como são produzidas, os comportamentos. Então, preciso dessa compreensão para que haja o conhecimento, a construção do meu próprio conhecimento. Então, a atitude filosófica, nesse contexto, pensamento filosófico, é a filosofia olhando as coisas. Isso é o que chamamos de atitude crítica. Esse olhar. Importância o quê? Do indivíduo, no seu pensamento crítico, ser um pensamento autônomo. Então, o que significa atitude crítica? Essa é a proposta da nossa aula hoje, tema da nossa aula. Vejam esse nome, olha, crítica. Parece aquela pessoa rigorosa, que não gosta de nada, não aceita nada, tudo tem defeito, não concorda com nada. Não, lembra, esse é um entendimento do cotidiano, do senso comum. Mas lembra, esse conhecimento já estabelecido nos grupos, família, amigos, nós estamos afastando desse conhecimento, adquirir esse conhecimento sem reflexão. Não, antes a investigação, buscar os detalhes, avaliar esse conhecimento, para que haja uma atitude crítica. Então, a atitude crítica envolve esses dois momentos. Vamos vê-los? Então, veja esses dois momentos. Olha, o primeiro momento é dizer o quê? É dizer não a esse senso comum. Não. Então, primeiramente, eu vou negar esse senso comum, esses preconceitos, esses prejuízos, esses fatos já estabelecidos. Então, não vou adquiri-los. Experiências já da sociedade, esse conceito. Antes eu farei o quê? Eu vou perguntar, mas por que as coisas são assim? Eu sou obrigado a aceitar? Não. Então, primeiro, eu nego. Então, essa é a característica de negar. Então, as coisas são assim? Não, desculpa, não são assim. Não posso aceitar, não posso concordar com isso. Então, primeiro, os dois momentos, não é? O primeiro é da negação e o segundo, da afirmação. Afirmar, mas como?
Então, esse conhecimento que nós queremos construir, então, lembra, primeiramente, eu nego. Não, não é assim, você duvida. Para depois ver, então, como que é. Então, primeiro a negação, pergunta, avaliação desse conhecimento, para construir seu próprio conhecimento, essa atitude crítica. Então, exige o quê? A prova dos comportamentos, dos fatos. Então, por que nós somos assim? Por que as coisas são dessa forma? Então, veja, antes eu vou examinar. Veja a segunda característica. Então, primeiramente eu nego, não é? Vou enfrentar, não só no fato de criticar, de não gostar, não, diferente, crítica em outro contexto, no contexto filosófico. Então, desse conhecimento de mundo para a construção do meu próprio conhecimento, que é o segundo momento da afirmação. Então, como as coisas são no mundo, por que esse conhecimento? Então eu vou investigar, vou perguntar. Então é atitude filosófica, atitude crítica, com profundidade, com fundamentos. Então observem esses dois momentos, a negação e a afirmação. Então a união deles. Por quê? É a busca de respostas novas. Então, a dúvida, fundamento das coisas, da atitude crítica, é a construção desse conhecimento, do pensamento filosófico, do indivíduo. Então lembra, crítico aqui, ele é entendido, não só nessa questão de, o defeito, não gosto, não concordo, não, diferente. Crítico aqui da origem pensamento grego. E há três possibilidades, vamos vê-las? Vamos observar. A primeira, então, é a capacidade de observar, de julgar, discernir corretamente. O segundo entendimento é o de fazer um exame racional, sem preconceito, sem pré-julgamento. E o terceiro, de examinar, avaliar detalhadamente uma ideia, um valor, um costume, um comportamento, algo do mundo científico, das artes, etc. Então, antes, o examinar, o avaliar. Observe, então. Momento crítico, pensamento crítico, é esse aprofundamento do sentido filosófico de crítico. Antes, eu me afasto, então, o afastamento, desapegar daquilo que já é certo, dos preconceitos, dos juízos, para depois reconstruir o meu próprio conhecimento de mundo. Meu próprio conhecimento de mundo. Então esse discernimento, essa observação detalhado de cada item do conhecimento que a gente busca para construir nosso próprio conhecimento. E superar esse senso comum para construir seu próprio conhecimento. Então observem esse movimento de atitude crítica, atitude filosófica. Começa de que forma? Primeira coisa é dizer não a essas crenças, aos preconceitos, ao senso comum. Não. Então, por exemplo, aquilo que já parece óbvio. Então, por exemplo, o que é amizade? O que é a beleza? Então, veja, são coisas do cotidiano que quando você é perguntado e questionado, titubeia, fica em dúvida o que responder, como responder sobre essa questão, esse tema, você não tem uma resposta. Então, nesse tema
que você é questionado e você titubeia, fica em dúvida, não sabe uma resposta certa, exata. É isso que vai dar origem ao pensamento filosófico, esse movimento do quê? Da crítica, do questionamento, de justificativa por busca de provas, de elementos que te ajudam no conhecimento. E há 3 autores, filósofos gregos, que explicam sobre isso. 3 filósofos da Grécia Antiga. Vamos ver? Então, esses 3 filósofos gregos da Grécia Antiga são importantes para nós aprendermos. O primeiro é Sócrates. O Sócrates diz o seguinte: olha, só sei que nada sei. Observaram? Então, aqui no Sócrates nós temos o que? Já esse movimento da dúvida. O segundo é Platão. E o Platão explica, começa a explicar pela admiração, aquilo que é bonito, incrível, e sentimento em relação ao mundo. Então eu vou querer conhecê-lo, ter um conhecimento sobre esse mundo. E o terceiro é Aristóteles. Aristóteles já começa pelo espanto, aquilo que causa perplexidade, o susto. Então, para vencer isso, como eu farei? Então eu vou buscar uma estratégia para conhecer, para superar esse espanto. Observaram, então? Nós temos esses 3 movimentos do pensamento grego. A dúvida, o segundo, a admiração, e o terceiro, o espanto. Então, esses 3 elementos, dúvida, admiração e espanto, me ajudam a tomar distância do entendimento do senso comum do mundo para a construção do conhecimento, para que depois eu possa me reaproximar. Então, nessa reaproximação, ter a construção do seu próprio conhecimento de forma segura. Meu pensamento enquanto indivíduo, de forma segura, a compreensão real das coisas que estão ao meu redor. Então, a realidade ao meu redor, a pergunta, a dúvida, a observação, a busca de uma resposta certa, na construção do próprio conhecimento de mundo, o mundo que está ao nosso redor, o mundo que o cerca, como são as coisas. Então, eu vou aceitar esse senso comum? Não. Eu vou buscar construir meu próprio conhecimento de forma segura, firme. Tudo bem? Então temos aqui nessa aula esse conceito, esse entendimento de atitude crítica, que vai fundamentar o pensamento crítico, que inicialmente nós explicamos. Então esse olhar filosófico sobre o mundo que envolve o quê? Atitude crítica, que busca uma justificativa racional. Essa atitude crítica, então, do pensamento filosófico. Então, se afastar do senso comum. E de que forma? Com questionamento, com avaliação, buscando com detalhes, uma avaliação detalhada. Esse senso comum, adquiro ele sem refletir? Não. Antes, então, eu vou retirar esses preconceitos, esses pré-julgamentos. Vou me afastar. Observar, então, esse tema, como ele é muito importante, atitude crítica. Então, crítica significa isso só reclamar, tudo tem defeito, isso é feio, isso é bonito? Não, diferente. Crítico aqui é a afirmação, a negação, para depois construir o seu próprio conhecimento. Você gostou da nossa aula? Desse tema, atitude crítica? Então deixe o seu like, compartilhe também com seus amigos. E se há dúvidas, porque dúvida combina com atitude crítica também, não é verdade? Pode perguntar a mim,
Pode perguntar também ao professor João. Esse é o sinal do professor João. Lembra que antes eu mostrei o sinal do professor João assim? Não, tá errado, é diferente. O certo é esse, o sinal do professor João. Olha, o nome dele é João. Professor de filosofia. Esse é o sinal dele. Professor João. Então deixa o seu like aqui no Filolibras. Assista as aulas, os vídeos. Isso é importante. Por quê? Para a construção do seu próprio conhecimento. Combinado? Um abraço, tchau. Aqui nossas referências bibliográficas.